Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso aí, nós vamos falar agora sobre vetores. Então, fazer uma explicação rápida, depois a gente vai ver os detalhes, tá certo? Então, vetor nada mais é do que uma estrutura de dados. É uma maneira da gente manipular dados na memória do computador. Então, por que a gente cria vetores? Então, vocês vão ver que os vetores eles têm uma dimensão só. É como se fosse uma fila de valores armazenados na memória. Tá legal? Então, o objetivo aqui é, por exemplo, digamos que vocês queiram fazer um sistema para tirar a média de notas de uma turma em uma determinada prova, né? Então, essa turma ela pode ter 40 alunos. Se a gente usar variáveis como a gente tem visto até agora, a gente criaria uma nota para cada aluno, uma variável para cada aluno. Então, nós temos, sei lá, 40 variáveis. Isso é uma turma pequena, né? Então, com vetores, pessoal, em vez de a gente criar uma variável para cada nota de aluno, a gente cria um conjunto de notas. Nós vamos ver como é que isso acontece. Então, a gente cria uma variável e a gente pode percorrer o índice dessa variável, tá certo? Então, como é que isso é feito? Vamos continuar no curso que vocês verão, tá legal? Então, é basicamente isso. Eu diria que vetores é uma maneira da gente otimizar a manipulação da memória no que diz respeito à criação de variáveis, tá legal? Vamos lá então, pessoal, continuando. Então tá lá, ó. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o que é o vetor, que eu dessa introdução bem breve, né? Nós vamos ver vetor de números, né? Um exemplo, nós vamos ver vetor de caracteres e outro exemplo, tá legal? Então nós podemos ter vetores numéricos e caracteres, tá legal? E outros valores também, tá? A gente pode ter qualquer valor que a gente viu, qualquer tipo de variável pode ser armazenado em vetores, tá legal? Então vamos ver. Vetor é uma estrutura de dado unidimensional, homogênea e estática. Então, o que quer dizer unidimensional? No próximo módulo, nós vamos falar de matrizes ou vetores bidimensionais. Tá legal? Então, aqui a gente está trabalhando só com uma dimensão, ou seja, é uma fila de valores, tá? Então, ele é homogêneo, ou seja, em um vetor, todos os dados têm que ser do mesmo tipo. Então, se eu criar um vetor de numérico, eu só posso ter números armazenados naquele meu vetor. Se eu criar um vetor de caracteres, só posso ter caracteres, tá legal? Então ele é homogêneo. E estática, o que é estática? Aqui, pessoal, vocês vão ver uma diferença, que é a alocação estática de memória, tá legal? O que isso quer dizer? Que quando eu crio um vetor com 10 posições, se esse vetor é do tipo inteiro e o inteiro ocupa 4 bytes na memória do meu computador, quando eu criar esse vetor, se ele tem 10 posições, automaticamente eu já reservo 40 bytes da memória do meu computador, porque cada posição ocupa 4 bytes. Isso é alocação estática de memória. Em programas profissionais, vocês vão ver que vocês vão fazer a alocação dinâmica de memória. Por quê? Vocês só vão alocar o espaço que realmente vocês estão utilizando. Deixa eu dar um exemplo prático do que eu estou falando. Digamos que a minha turma ela tenha 40 alunos. Mas como no mesmo colégio eu tenho uma turma com 80 alunos, quando eu vou criar um vetor de notas, eu crio um vetor capaz de armazenar 100 notas. Tá legal? Então, se ele usa o real ali, que o real ocupa, por exemplo, 8 bytes de memória, quando eu faço 100 posições no meu vetor, automaticamente ao criar o vetor, eu estou reservando a memória 8 vezes 100, 800 bytes de memória. Embora eu use esse vetor para a turma de 40 e 80 alunos, tem hora que eu só vou estar ocupando 40 posições. Só que a alocação de memória é estática, ou seja, quando eu declaro o vetor, ela já reserva a memória. Então não me interessa quantas posições eu estou utilizando, eu sempre armazeno o tamanho total do meu vetor. Daqui a pouco eu vou mostrar isso por desenho. Aí eu só quero mostrar para vocês o inconveniente dessa estratégia, dessa alocação estática. Eu diria que é uma estratégia burra de gerenciar a memória. Quando vocês vão trabalhar no YouTube, por exemplo, tem contadores lá. Então eles vão aumentando o número de usuários de acordo com a demanda. Se eles quisessem fazer alocação estática de memória, eles teriam que prever, por exemplo, 1 bilhão de usuários. Então a memória já estaria reservada para aquele 1 bilhão. É alocação estática, isso é muito caro em termos de processamento. Tá legal? Então, quando vocês forem trabalhar profissionalmente programando, vocês vão trabalhar muito com alocação dinâmica de memória. Aí vocês vão ver em, sei lá, ponteiros, né? Então, a maior parte das linguagens, pessoal, ela já tem recursos específicos para isso. Por isso que eu não vou lucubrar muito na parte de vetor, eu quero que vocês entendam a sistemática. Mas quando vocês forem usar uma linguagem específica, sei lá, Python, por exemplo, nós temos estruturas muito mais inteligentes, como dicionários,
né? Tem vetores também, pessoal, mas tem dicionários, tem outras estruturas, data frame. Então, é legal a gente entrar na linguagem e entender quais as estruturas que a linguagem me proporciona, tá legal? Então, aqui, o principal objetivo do nosso curso, falar de vetor, é vocês entenderem que existem várias maneiras de lidar com a memória, vários tipos de variáveis que podem melhorar esse trabalho com a memória, tá legal? Então, vamos lá. Todos os elementos de um vetor pertencem ao mesmo tipo de dado, nós já falamos, né? Homogêneo, né? Tudo é o mesmo tipo, né? Então, se eu criar um vetor de numérico, é só numérico, né? Agora, vocês vão ver que linguagens de programação permitem estruturas de dados com armazenamento heterogêneo, tá? Data frame, por exemplo, em Python, tá? É possível armazenar um conjunto de valores na memória do computador por meio de uso de vetores. Vocês vão ver o nome também arrays, beleza? Então pode ser array ou vetor. A gente diz que o vetor é um array de uma dimensão, a matriz é um array de duas dimensões e assim por diante. Tá? A matriz é o próximo módulo. O vetor é a forma mais simples de organizar dados na memória do computador. Nós vamos ver isso desenhando, tá? Com vetores, os valores são armazenados na memória do computador, em sequência, né? Um após o outro, e podemos livremente acessar qualquer valor do conjunto. Nós vamos ver como isso acontece, tá legal? Então, vetor de números, ó. Quando declaramos o vetor, devemos informar o número máximo de elementos que poderá ser armazenado no espaço da memória, que é reservado para o vetor, tá legal? Então, é o que eu falei para vocês. Se eu estou desenvolvendo um sistema para um colégio, para armazenar notas de uma turma, o tamanho do meu vetor tem que ser o tamanho da maior turma e mais uma segurançazinha. Embora às vezes eu esteja com uma turma de, sei lá, metade do tamanho do meu vetor, só que com uma alocação estática eu estou alocando memória para todos os valores previstos no vetor, né? Todas as posições, né? Ó, devemos também informar o tipo de valores que serão armazenados, é inteiro, é numérico, é booleano, né? Uma variável lógica, né? E assim por diante. Então olha só, aquele caso que eu falei para vocês, ó. Digamos que eu tenha, né, vou criar um sistema lá para armazenar, tirar a média das notas de alunos. Então, aqui eu estou botando uma turma com 10 alunos, mas imagine se fosse uma turma de 40 alunos, né? Nós teríamos 40 variáveis diferentes. Isso não é operacional, pessoal, isso não é otimizado, tá certo? Então, o que a gente quer? A gente quer aqui, ó, criar 10 variáveis para armazenar as notas, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma posição para cada nota, né? Uma variável para cada nota. Então tá lá, início, ó. Leia N1, leia N2, leia N3, leia N4, leia N5, leia N6, até N9, beleza? Então aqui, ó, até N10, né? Nós falamos 10 posições, né? Fim. Então tá lá, pessoal. Então aqui nós teremos uma variável para cada nota, né? Então a gente tá lá, ó. N1 recebe 7,5, N2 recebe 8, N3... Eu criei uma variável para cada nota. Isso não é operacional, pessoal. Isso dá muito trabalho na vida real. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Olha só, declarei 10 variáveis, né? Aí vou lá, ó. Início, leia N1. O cara leu N1, 7,5. Leia N2, 8. Leia N3, né? N3, 9,5, leia N4, 8, leia N5, 6,5, leia N6, 4,5. Então a gente vai lendo aqui, né, e vai digitando lá na memória. Isso aqui é a memória do computador, né, pessoal? Só já está manjadaço, né? E a variável nada mais é do que uma maneira de apontar para uma posição de memória, beleza? Então aqui nós apontamos para a posição da memória, aqui nós apontamos para a posição da memória e assim por diante, tá legal? Até chegar lá a 10ª nota do aluno, beleza? Isso não é otimizado, pessoal. Isso é muito ruim, tá? Isso é muito ruim, né? Você criar... a gente está falando aqui de 40 notas. Agora, imagine um caso real aí de você ter 1.000 clientes, 2.000 clientes, 5.000 clientes, beleza? 10.000 clientes, milhões de clientes. Isso é muito anti-operacional, tá legal? Então, o que acontece? Quando eu crio vetores, pessoal, ó, outra coisa importante, eu falei para vocês, cada linguagem vai ter a sua regra. Quando a gente cria um vetor de 10 posição, grande parte da linguagem nomeiam de 0 a 9, tá legal? Começam a numerar em 0, mas aí vocês vão ter que ver como funciona a linguagem que vocês estão trabalhando. Então aqui eu estou deixando explícito que é de 0 a 9. Eu posso dizer um vetor de 10 posições, ele automaticamente sabe que é de 0 a 9 aqui na nossa regra, tá? Na linguagem aqui, a gente diz que é pseudocódigo, né? Que é o Portugal, beleza? Mas vocês têm que ver a linguagem de vocês, como declarar vetores, tá legal? A grande parte delas usam o termo array, beleza? E assim por diante. Outros nem colocam a palavra-chave, colocam só a chave com o número de posições e já vai. Java, por exemplo, beleza? Então, eu só boto o nome da variável, né? E os colchetes diz o número de posições. Normalmente eles começam em 0. Por exemplo, o vetor de 10 posições é de 0 a 9.
beleza? Então isso aí tem que olhar na linguagem. Aqui a gente vai considerar 0, beleza? Então tá lá, ó. Olha aqui agora, pessoal, olha como é que o negócio é mais sofisticado, ó. Eu criei só uma variável, olha só que legal, ó. Uma variável n, em vez de botar n1, n2, n3, e aqui eu vou botar um índice. Então eu vou percorrer a minha memória mexendo nesse índice aqui, ó. Quando eu disser que o n é 0, ele mexe nessa posição. Quando eu disser que o n é 1, ele mexe nessa posição. Quando eu disser que o n é 2, ele mexe nessa posição. N3 nessa, N4 nessa, N5, N6, N7, N8, N9. Então, ó, em vez de eu criar 10 variáveis, né, como eu tinha aqui, ó, aqui eu tenho 10 variáveis, eu tenho, ó, isso aqui não é índice não, pessoal, isso aqui é o nome da variável, beleza? A minha variável aqui se chama N1, beleza? A minha variável aqui se chama N2. Aqui a minha variável se chama N, é um vetor de 10 posições, isso aqui é um índice, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou percorrer 10 posições da memória com apenas uma variável e mudando o índice dela. Aqui não, aqui é o nome da variável, N1, nome, N2, ó, poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser primeira nota, segunda nota, terceira nota, que eu botei N1, N2, N3, que eu achei mais fácil, mas eu poderia botar primeira nota, segunda nota, terceira nota, porque isso aqui é o nome da variável. E aqui é o índice da memória que eu vou percorrer na variável N. É muito mais otimizado, beleza? Vamos ver como é que isso aqui é prático. Olha só, eu uso uma estrutura para percorrer o meu vetor. Ó. Eu vou percorrer de 0 a 9, o i vai ser de 0 a 9, passo 1. Ó, isso aí, pessoal, não lembra? Olha lá os módulos anteriores, beleza? E aqui o que eu vou fazer? Ó, vou ler NI. Olha como é que é sofisticado, pessoal. Vou mudar esse índice, porque essa estrutura aqui me permite mudar o índice. Eu mudando o índice, eu vou percorrer a minha variável, né? Até chegar ao meu valor. Então tá lá, ó, declarei minha variável, né? E o que vai acontecer? Ó? Eu vou percorrer de 0 a 9, passo 1. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é N. Ó. Aí, o que vai acontecer? Ó? Quando for N 0, o que ele faz? Ele vai estar mexendo nessa posição de memória. Quando N for 1, eu vou estar mexendo nessa posição de memória. Ó. Tá vendo? Eu estou lendo N aqui. Ó. E quando N for 2, eu vou estar mexendo nessa posição de memória. Quando N for 3, essa posição de memória. Ó. E vou atribuindo valores, beleza? Até o N9. Então, eu percorro da posição de 0 a 9, são 10 posições, só com uma estrutura para. Beleza? Então tá lá, ó. E depois eu termino a minha execução do meu algoritmo, beleza? É muito mais sofisticado que eu ficar botando N1, N2, N3. Só aqui, ó, vamos ver aqui, ó, como é que estava aqui, ó. Só para vocês lembrarem aqui, ó, como é que estava o caso anterior. Olha só como é que estava. Pô, o negócio é totalmente anti-operacional, que é o quê? Que é eu mandar, olha, ler N1 até N10, beleza? Então isso aqui é o nome da variável. E aqui eu estou percorrendo índices. Essa é a grande sacada, beleza? Então eu percorri meus índices, tá certo? Essa é a grande otimização, beleza? E assim a gente ganha em processamento. Então tá lá, ó, variáveis. Então olha só, eu criei um vetor de 0 a 9. O que o meu computador vai fazer? Ele já reserva lá na memória, ó, notas, né? Na verdade é a variável n, eu botei aqui o título notas, mas é a variável n, né? De 0 a 9. Eu declarei a variável, eu não sei o que tem lá dentro, né? É uma incógnita, né? A gente diz que tem lixo, né? A gente não sabe o que tem lá dentro. Então, o que eu vou fazer? E o n eu vou percorrer como? Vamos ver aqui, ó. I inteiro, ó. Opa, I inteiro, também não sei o que tem ainda. Aí, o que ele vai fazer, ó? Início. Ó, para ir de 0 até 9, passo 1, faça. Olha só, n de 0. Então, ó, o i já recebeu 0, né? Leia ni, ó. Então, ó, N0, I é 0, então eu vou ler N0, ó. Quando eu ler N0, ó, opa, 7,5. Aí o que ele faz? Ele vai, ó, passa aqui de novo. Aí o N é 1, ele lê lá, ó, 8. E assim por diante, ó. Então o I vai variando dentro dessa estrutura aqui, ó. Beleza? E aí ele vai atribuindo as notas. Fim para, acabou para, ele sai. Então, pessoal, só com uma estrutura para aqui, a gente percorreu o vetor todo, em vez de ficar lendo uma a uma, tá certo? Essa é a grande sacada de vetores. Então, vê a observação, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui, ó, 10 posições de memória. É o que eu falei para vocês. No momento que eu declarei essa variável, já foi reservado lá na minha memória 10 posições. Então, se eu tivesse reservado 100 posições e só tivesse usado 10, o meu computador teria alocado as 100 posições. Essa é uma desvantagem de vetores. É a alocação estática de memória. Embora eu use só uma parte da estrutura reservada, eu tenho toda essa parte reservada, beleza? Então, se eu trabalhar com isso aí no YouTube, no Google, alocação estática de memória, eu paro qualquer servidor, beleza? Eu paro qualquer servidor, porque eu vou reservar uma grande parte da minha memória para isso, beleza? Tranquilo?
Então, não é só maravilha. Vocês vão ver que na prática vocês vão usar muito estruturas dinâmicas de alocação de memória. Aí você vai usar o ponteiro em C, em Java tem os seus recursos, em Python tem seus recursos e assim por diante, beleza? Mas é importante vocês entenderem essa estratégia de uso da memória, tá legal? Então vamos lá, ó. Então tá lá, ó. Olha a diferença, né? De programação, como é que o vetor é muito mais otimizado a manipulação da memória, né? A atribuição dos valores, né? Então isso é uma grande sacada. Por isso que a gente dá os vetores aqui. Repito, aqui é para vocês entenderem as maneiras de se trabalhar com a memória. Mas vocês vão ver maneira bem mais inteligente de acordo com a linguagem. Não tem como a gente criar aqui em lógica de programação todos os recursos de todas as linguagens. Então a gente ensina aquela filosofia de uso da memória. Mas vocês vão ver mais especificamente em cada linguagem, tá certo? Tranquilo? Então, pessoal, a gente vai parar por aqui que daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo, tá legal? Até mais!